Oi, pessoal, tudo bem? Vamos à aula de hoje. Disciplina Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa. O tema de hoje é a segunda parte do eixo Análise Linguística e Semiótica. A partir das ponderações trazidas pela análise linguística, cabem algumas reflexões. Então, a partir de entendermos como que a análise linguística funciona, cabe as reflexões de fenômenos a respeito do fenômeno da mudança linguística, da variação linguística, o que é inerente a qualquer sistema linguístico, o que pode ser observado em qualquer nível de análise. Então, quando pensamos em análise linguística, vamos nos preocupar com o sistema linguístico e dentro deles está a mudança linguística e a variação. Como nós já vimos na aula passada, né, a respeito desse eixo, agora vamos nos aprofundar um pouquinho na sua repercussão dentro da linguagem e também a respeito vamos ver, um quadro de práticas e habilidades. Em especial, as variedades linguísticas, elas devem ser objeto de reflexão e o valor social atribuído às variedades de prestígio e às variedades estigmatizadas, que está relacionado a preconceitos sociais, deve ser tematizado. Então, nesse texto da BNCC, eles alertam para que a gente não se apegue somente às variedades de prestígio. O que, que é? A língua escrita, a linguagem formal, o padrão da língua. E também valorizar as variedades que sofrem preconceito social, que aí, no caso, preconceito linguístico. E também as outras variedades, que são a língua falada, a língua oral e também as expressões semióticas. Vamos ver um pouquinho então ali a expressão verbal e a semiótica. Em função do privilégio social e cultural dado à escrita, como eu já chamei a atenção, nós vamos tender a tratar outras linguagens como tratamos o linguístico. Então, a gente é acostumado a ter a escrita, a linguagem verbal. Então, em geral, a comunicação e a linguagem, ela é vista priorizando esses padrões. No entanto, e aí vamos buscar o quê? Narrativa, relato, exposição, tudo em relação a verbal. Os elementos presentes nas suas formas de combinação, sem muitas vezes prestarmos atenção, então, às outras semioses, que vão produzir sentidos. Lembra que eu mostrei a aula passada? Então, a gente viu que a semiose, ela pode ser um desenho, uma imagem dinâmica, um filme, uma gravação, e deve-se se considerar como uma expressão de linguagem. Nesse sentido, temos os outros elementos, por exemplo, variação de tons, ritmos, intensidades, volumes, ocupação no espaço. O espaço, ele também está presente no texto escrito. Muitas vezes ele é esquecido, mas quando nós vemos em outras semioses, em vídeos ou em desenhos, nós valorizamos bastante o espaço ali. E temos que nos lembrar que a leitura, a análise, ela deve prevalecer como um elencar de elementos. E esses elementos a verbal tem alguns, as outras semioses têm outros. Né? Se não tem palavras, tem expressões faciais dentro da música, do desenho, e isso deve ser valorizado e buscado e exercitado na escola. Os conhecimentos linguísticos, eles vão operar em todos os campos e esferas de atuação. Como então as manifestações da linguagem se dão? Em cada campo é destacado o que pode e deve ser trabalhado em termos de semiose e modalidades, de forma que se articulem as práticas, leitura, escuta, produção, que já mencionamos nos quadros das práticas, para que a análise não se limite aos elementos dos diferentes sistemas e suas relações, mas seja relacionada às situações de uso. Então, nós vamos ver
dentro das práticas de leitura, escuta, produção de texto, análise linguística e semiótica, porque não há aqui elementos estanques, paralisados, eles têm uma articulação no uso da linguagem. E depois, no próximo módulo, eu vou mostrar um pouquinho sobre os campos de atuação da área de linguagem. O que seria comum em todas essas manifestações de linguagem é que elas sempre expressam algum conteúdo ou emoção. Em todos os tipos de linguagem, e independente se é algo semiótico, multissemiótico ou linguístico, verbal, o que tem em comum? A comunicação de um conteúdo ou de uma emoção. Elas, esses, essas expressões vão narrar, descrever, subverter, recriar, criar, argumentar, produzir sensações, etc. E vão veicular uma apreciação valorativa, vão dar um valor, uma opinião, vão organizar diferentes elementos e desses diferentes elementos, as diversas possibilidades também. Então, tudo deve ser articulado utilizando o âmbito maior de habilidades dentro aí para que se possa expressar algo. Essa que é a ideia. O estilo, a questão que se coloca é como articular essa dimensão na leitura e produção de texto no que a organização proposta pela BNCC pode ajudar. Então, dentro dessa questão, como que essas dimensões que eu estou falando que devem ser articuladas, como elas devem ser articuladas? A BNCC, ela tenta organizar a partir de quadros, uma proposta que vai auxiliar bastante para o entendimento. A separação dessas práticas de uso e de análise se dá apenas para fins de organização curricular. Então, até agora, todas essas separações de eixos é mais para a gente entender como se pode organizar um currículo. Mas, em muitos casos, o que é comum e desejável, as práticas se interpenetram e se retroalimentam. Então, quando você lê algo no processo de produção de texto, ou quando alguém relê o próprio texto, quando numa apresentação oral se conta com apoio de slides, trazem imagens. Então, nós estamos articulando aí imagens e textos escritos, por exemplo, em um programa de rádio, que, embora seja veiculado oralmente, parte de um roteiro escrito. Então, as diversas modalidades de linguagem, elas estão presentes ali concomitantemente. Quando roteirizamos um podcast, né, então a BNCC, ela ampliou muito, assim, agregando toda a parte do âmbito digital. Então, se fala em podcast, se fala em roteiro de um vídeo, e tudo isso pode ser relacionado para o trabalho na escola, pode e deve. Quando lemos um texto e pensamos que a escolha daquele termo não foi gratuita, você pensa, olha, aquele texto, a escolha daquelas palavras, até numa poesia, isso é análise linguística. E, ao mesmo tempo, estamos exercitando a leitura também. Quando, na escrita de um texto, se passa do uso da primeira pessoa do plural para a terceira, análise linguística. Vejam que todos os eixos estão presentes. Após se pensar que isso pode ajudar a conferir maior objetividade ao texto. Então, aqui são dados exemplos dessa reinterpenetração e retroalimentação de práticas, independente de que eixo elas vieram. Vamos ver um pouquinho agora as habilidades do componente de língua portuguesa. Para fins, então, de organização do quadro de habilidades do componente de língua portuguesa, foi considerada a prática principal, o eixo, né, como nós vimos separadinhos, mas uma mesma habilidade incluída no eixo leitura, ela pode também dizer respeito ao eixo produção de textos e vice-versa. Antigamente se estudava muito separado isso daí, a leitura, o aluno vai aprender a ler, vai aprender a escrever, e essa fragmentação do conhecimento atrapalhava de alguma forma
que para atrapalhava o aluno o que deveria alcançar como um todo essa habilidade. O mesmo cabe às habilidades de análise linguística, semiótica, cuja maioria foi incluída de forma articulada às habilidades relativas às práticas de uso. Então, lá nos quadros, a gente vai ver a inclusão de leitura e produção de texto no mesmo desenvolvimento de habilidades. São apresentados nos quadros todos os campos, os conhecimentos linguísticos relacionados à ortografia, pontuação, conhecimentos gramaticais, morfológicos, sintáticos e semânticos, entre outros. Então, na análise linguística, nós vamos nos debruçar sobre como que é formado o texto, né? Como que o texto fisicamente se constrói. E a partir disso, entender também o seu conteúdo, que aí entra a parte semiótica. Vamos ver um pouquinho o quadro. Esse quadro, então, é da BNCC. Vocês podem acessar lá no link que eu dei. O quadro está a partir da página 84, esse quadro. Vamos ver. Fonoortografia, por exemplo, a prática. Qual que é a prática aqui desse item curricular? Desse tema. Conhecer e analisar as relações regulares e irregulares entre fonemas e grafemas na escrita do português do Brasil. Conhecer e analisar as possibilidades de estruturação da sílaba na escrita do português do Brasil. Então, aqui é a fonética. A fonética é ligada à ortografia, a forma de escrita, o som e a sua reprodução escrita. São esses os estudos. Morfossintaxe é conhecer as classes de palavras abertas. Então, as classes de palavras que nós estudaremos também, né? Aí vai ter um módulo que nós vamos exercitar esses conhecimentos morfológicos, de sintaxe, de ortografia. E para o aluno ali, o que ele vai exercitar na análise linguística? Ele deve conhecer as classes de palavras abertas, substantivos, verbos, adjetivos e advérbios, fechadas, artigos numerais, preposições, conjunções, pronomes. Depois vamos mostrar a diferença entre elas. Mais ou menos, as abertas, elas podem, um substantivo, em algum momento ele pode ser um substantivo, em outro momento um adjetivo. As fechadas, os artigos numerais, eles não modificam de classe. E analisar as funções sintáticos, semânticas nas orações e seu funcionamento. Então, concordância, regência, a sintaxe e a semântica juntas, né? Então, a forma e o seu significado, a estrutura e o sentido. A concordância, tanto a verbal quanto a nominal, ela auxilia essa união harmônica dentro do texto. Regência verbal também. Perceber o funcionamento das flexões, flexionar, né? Então, quando a gente fala de morfologia dentro da gramática, a gente vai também se preocupar em como que concorda ali o número, o gênero, feminino, masculino, o tempo verbal, passado, presente, a pessoa, os pronomes pessoais, as classes de gramaticais e as concordâncias entre as orações também. Correlacionar as classes de palavras com as funções sintáticas. Então, dentro ali, aí a gente vai analisar a função daquela palavra. Além da sua classe, ela vai ter uma função em determinada oração. Dentro disso, análise sintática, vamos ver sujeito, predicado, objeto, modificador, etc. Então, as habilidades a serem desenvolvidas a partir desse tema do lado esquerdo, do lado direito, as habilidades. E vejam que é aqui a famosa chamada gramática. Só que a gramática, ela vai ser a gramática normativa. Mas dentro da linguística, a gramática ela é dada como algo que tem que fazer parte de um contexto. Não é só uma norma, uma regra solta. E o aluno ele vai criar hipóteses também para entender que a regra ela só está ali para auxiliar ao domínio da língua. Sintaxe, então,
Conhecer e analisar as funções sintáticas, né? Entender ali o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto. Conhecer e analisar a organização sintática canônica das sentenças do português no Brasil e relacioná-las à organização de períodos compostos. Aí entra as orações subordinadas, as orações coordenadas. Perceber a correlação entre os fenômenos de concordância. Então, a regência, quando que um verbo ele pede uma preposição, quando ele não pede, a regência nominal também, e a progressão temática, anáfora e catáfora. Isso daí é o que? A relação entre os termos, o que foi usado antes, o que vai ser usado depois, e toda a organização sintática das sentenças do português do Brasil. Porque aqui na BNCC eles colocam o português do Brasil. Nós já vimos na aula de variação linguística e da origem da palavra também, origem da língua, que temos diferenças estruturais também na língua, entre as diferenças entre Portugal e o Brasil. Então, dentro desse uso diferente, mesmo da sintaxe, nós vamos utilizar aqui, estudar nas escolas, o português que é utilizado no Brasil, as estruturas sintáticas utilizadas no Brasil. Por isso que eles chamam de português do Brasil, mas o português é um só. Semântica. Semântica é significado, já vimos também lá nas aulas de variação linguística. E o que a semântica como um tema vai propor para desenvolvimento de habilidades? Conhecer e perceber os efeitos de sentido dos textos decorrentes de fenômenos léxico-semânticos. Léxico-semânticos relacionados ao vocabulário e o significado da palavra. E tais como aumentativo, diminutivo, sinonímia, antonímia, sinônimos e antônimos, polissemias, diversos sentidos de uma palavra, os homônimos, palavras com mesma escrita, sentidos diferentes, figuras de linguagem, modalizações epistêmicas, deônticas, apreciativas. Isso aqui, o que isso quer dizer? Isso aqui é relacionado à forma do discurso, à intenção de quem produz aquele discurso. E nesse sentido, por exemplo, modalizações deônticas, não se preocupem com essas terminações, o importante é entender. Mas modalizações deônticas está relacionado com a forma do uso, por exemplo, do imperativo, numa construção de uma frase, de um texto, de uma oração, com o intuito de impor obrigatoriedade. E aspectos verbais. Na variação linguística, que nós já estudamos e ela está presente, por isso que eu dei no começo, que eu acho que é muito importante vocês terem noção da existência da variação. Dentro desse tema, como habilidade, conhecer algumas das variedades linguísticas do português do Brasil, suas diferenças fonológicas, prosódicas de certas formas de expressão da palavra, lexicais, sintáticas, avaliando os efeitos semânticos, as diferenças entre as regiões, por exemplo, do uso dos termos, nós já vimos. Discutir no fenômeno da variação linguística as variedades prestigiadas, valorizadas e estigmatizadas, depreciadas muitas vezes. E o preconceito linguístico que a cerca, questionando suas bases de maneira crítica. Aqui eu até já dei um exercício, uma atividade, falando sobre preconceito linguístico, e é algo que sempre devemos nos preocupar, né? E deve ser estudado, porque ele é um fenômeno que acompanha sempre a variação linguística. Dentro da escola, nós devemos tentar, né, prestigiar todas as formas, não apenas aquelas que são ditas como as mais importantes, as mais usadas ou as padrão e formais. Elementos notacionais da escrita. Aí é conhecer as diferentes funções, perceber os efeitos de sentidos provocados nos textos, uso de sinais de pontuação, conhecer a acentuação gráfica e perceber suas relações com a prosódia, com a sonoridade da palavra,
utilizar os conhecimentos sobre as regularidades e irregularidades ortográficas do português do Brasil na escrita de textos. Então, essa parte final está bem relacionada com a escrita, né? A forma como você constrói aquele texto, com sinais gráficos de forma correta, pontuação para auxiliar o entendimento, e são os elementos notacionais da escrita. Aqui a minha bibliografia, que é a Base Nacional Curricular, e finalizamos este eixo. Depois nós vamos retomar alguns pontos com o conteúdo relacionando os 4 eixos, para vocês verem como se dá essa articulação necessária e dos 4 temas. E também vamos ver um pouquinho de campos de atuação da linguagem. Obrigada e até mais.